Muito bem, meus queridos, estamos de volta para mais uma aula. E galerinha, sempre aqui nesse primeiro momento, quero agradecer a todos vocês que estão participando aqui da nossa aula. E olha, hoje é a nossa aula 21.1 e eu vou dedicar essa aula a uma pessoa maravilhosa, uma pessoa fantástica. Fátima, um beijo para você, minha coordenadora. A Fátima sempre ali, ó, alinhando as nossas aulas para mandar para os professores presenciais. E ó, Thalita, aqui ó, no coração, viu? Um abraço para você. E claro, a todos os nossos professores presenciais que estão aí, ó, sempre fazendo esse link das nossas aulas com nossos estudantes. E aí, galera, tô aguardando, hein? Tô aguardando aí as fotos de vocês, vídeos. Mandem foto, mandem vídeo de todas essas atividades que vocês estão fazendo. E ó, não esquece, bota o celular deitado. Checa se o fone tá ok. E manda aí uma pergunta, manda um alô ou qualquer dúvida sobre as nossas aulas, tá bom? Para que a gente possa fazer essa comunicação aí entre o pessoal desse estado maravilhoso que está assistindo nossas aulas. Ei, professor, mas e o assunto da aula de hoje? Essa aula 21.1 nós vamos tratar do quê? Membrana plasmática. Seguir a saga da professora Laísa. Laísa, tio tá com saudade. Professora Tabita, tô com saudade de vocês. Ó, a gente podia combinar fazer um trio aí, ó. Os três juntos dando aula novamente. E galera, para quem tá perguntando aí, deixa eu responder logo para vocês. Podem sim, professor. Posso mandar um vídeo aí demonstrando as atividades que eu estou desenvolvendo aqui no meu sítio, aqui na minha escola, juntamente com o professor presencial? Manda lá no grupo, que a gente aí, ó, publica aqui, mostra no final, lá naquele horário da interação, tá bom? Mas minha diretora, bota aqui, por favor, a aula que a gente vai dar uma olhadinha. Aê! Essa mulher é fantástica. Galera, 21.1. E vamos falar do que, professor? Vamos falar sobre envoltórios da membrana celular. Dentro dos envoltórios da membrana celular, estrutura da membrana. O que é envoltório? E a especialização da membrana plasmática. Vocês estão acompanhando aí, juntamente com a professora Laísa, também com a professora Tabita, todos os processos, mas vamos relembrar? Vamos lembrar passo a passo, etapa por etapa? Minha diretora, joga na tela. Envoltório celular. Professor? Oi. O que é envoltório celular? A membrana plasmática é o envoltório presente em toda a célula, como também células de animais e células vegetais. Ele também reveste o núcleo eucarionte e das organelas, que vocês viram ali as estruturas. O envoltório celular, devido à sua composição, ela porque é membrana semipermeável, ou seja, permite a passagem de solvente, mas também dificulta a passagem do soluto. Então aqui, pessoal, nós temos um envoltório celular, mas nós observamos aqui em células vegetais que primeiro tem uma parede celular e a membrana, essa parte aqui, ó, essa é a membrana. Mas por lá de fora é a parede celular, porque é vegetal. Mas também quem tem parede celular, professor? Além de plantas, alguns fungos e alguns procariotos e protozoários, um protista. Então, meus queridos, para mim, minha diretora, os envoltórios celulares, eles têm determinadas características. Membrana plasmática. Professor, qual a importância da membrana plasmática? A membrana plasmática tem uma função primordial. Aí eu sei que muitos dos estudantes vão pensar assim, professor, estava eu lendo antes, a membrana plasmática tem a função de separar
o meio extra e o meio intra. Não está errado, mas é mais do que isso. A membrana plasmática não tem só esta função. Não é que não é essa função. O que está intrínseco nisso aí? Separar o meio intra e extracelular. Meus queridos, o meio intracelular, pensa comigo. Pensa no hepatócito, célula do fígado, célula renal, epitelial, vai lá, do mesentério, qualquer célula do seu corpo que forma um órgão. Né? A célula forma um tecido, o tecido forma um órgão. Qual é a função da membrana plasmática? Não é simplesmente separar o meio intra e extracelular. Você tem que entender o que significa isso. É manter dentro de uma célula, eu tenho uma solução. E essa solução tem uma determinada viscosidade, tem um determinado pH, tem uma determinada concentração. Então, ela tem que ter uma integridade. A membrana plasmática, ela tem que manter a integridade intracelular da solução que nós chamamos de citosol. Professor, o que é o citosol? Citosol é a região intracelular. Para que o hepatócito, célula, que constitui o fígado, possa fazer a desintoxicação celular, eu tenho que manter a integridade. Por quê? Porque dentro dessa célula tem enzimas, e essas enzimas precisam de uma temperatura, precisam de um pH, precisam do pH, da acidez ideal para que ela possa funcionar. E aí, se ocorrer a entrada de algo na célula que possa alterar essa estrutura do citosol, que é aquosa, vai perdendo a função. Então, não é só separar, é manter a integridade. E claro, através dessa integridade, possa permitir uma certa permeabilidade seletiva, que nós vamos ver, porque a célula precisa que entre nutrientes. A célula precisa que entre, dentro desses nutrientes, tem os sais minerais, tem as vitaminas, que serão metabolizadas para que possamos transformar isso em energia e desenvolver. Então, primeiramente, manter essa integridade. E isso, meus queridos, não acontece só com as células nossas humanas. Acontece com as bactérias, acontece com os vegetais. Só que as bactérias e os vegetais, como alguns fungos, os procariotos, equiprotistas, né? Tem uma outra estrutura que a gente chama, dentro do envoltório celular, parede celular. Logo após, da parede celular, tem a membrana. A parede celular, em vegetais, além de proteger, mantém a integridade do processo de osmótico. Não deixar com que aquele vegetal vai saindo água por causa da incidência solar. Então, dessa forma, eles conseguem passar por um processo, um período muito longo de estiagem. Tudo bem? Na tela, minha diretora. E aí, a localização da parede celular é externa, a membrana plasmática é interna. Aqui, isso é a membrana plasmática. E aqui, professor, isso aqui é o quê? Parede celular. Muda parede, para manter a integridade. E é feita de quê? Celulose, sílica, quitina em outros organismos. Né? O envoltório celular, dentro de isso aqui é uma ilustração de uma célula vegetal. E a gente vê a membrana plasmática. Só que nós vemos o quê? Plasmodesmo. What? Plasmodesmo? Sim. Professor, são esses poros que realizam o processo de comunicação intra e extracelular, intercelular. Por exemplo,
Se uma célula vegetal está nutrida e está produzindo bastante glicose, ou carboidrato, ou fazendo todo o processo. Carboidrato, G. Glicose também. Todo o processo, ela pode pegar e distribuir. Nós vemos que o cloroplasto, o complexo golgiense, o retículo endoplasmático liso, todos esses processos vão fazer o quê? O metabolismo celular. E para manter esse metabolismo sempre ativo, temos que ter o que aí, professor? Uma parede celular que deixe, que permita aquela solução intracelular dar condições de quê? Condições de acidez. Soluções, que aquela solução, a integridade, permita que a incidência solar realize o processo de fotossíntese. Mas, professor, esse envoltório mais conhecido, elas estão formadas onde? Em vegetais, que é uma forma de manter essa solução, de não perder tanto o quê? Água. Em certos casos, ainda a parede celular recebe também substâncias endurecedoras. Quer dizer, substância que na presença de oxigênio fica o que mais rígida. Como lignina, suberina, que aumenta muito o quê? A resistência. Claro que isso é dentro do processo fisiológico de amadurecimento do vegetal, que está na fase juvenil, depois vai indo mais até o processo do vegetal, a gente não chama adulto, mas chama já produtivo. Também os envoltórios celulares são encontrados aonde, professor? Nas sementes, né? Também sementes em frutas. E a membrana, professor? Membrana plasmática. A membrana plasmática trata-se de uma estrutura lipoproteica que vai auxiliar nesse processo intraextracelular. Então vamos lá. Aqui, meus queridos, membrana plasmática. A membrana plasmática, ela tem o meio extracelular, o meio intracelular. Então, tenho que manter a integridade. Isso é para qualquer célula que apresente membrana plasmática. Claro, ressalvas as suas especializações. Ela apresenta uma camada lipídica, onde eu estou arriscando, uma camada lipídica extracelular, uma camada lipídica intracelular. Ela apresenta depois disso, os lipídios apresentam características anfifílicas e anfipáticas que separam o meio hidrofílico para o meio hidrofóbico, tudo bem? Tudo, professor! Pronto, uma camada lipoproteica. Professor, o que mais constitui a membrana plasmática? Proteínas. E só que nossas proteínas, existem proteínas transmembranárias, que são proteínas que se comunicam com o meio extra e intracelular, elas transpassam a membrana plasmática. Tem proteínas que só fazem comunicação extracelular e proteínas que fazem comunicação intracelular. Ok? Ok. Professor, temos também o quê? Carboidratos. Só que esses carboidratos estão associados. Quando o carboidrato está associado ao lipídio, glicolipídio. Quando o carboidrato está associado à proteína, glicoproteína. Um conjunto de glicoproteína com um conjunto de glicolipídios são glicocálice. E isso tem uma importância na interação, adesão, célula a célula. Tem que prestar atenção. Estamos apresentando. Back, my director! Minha diretora, muito importante frisar. Ué, já estava aqui? Muito importante frisar
que essas estruturas têm sua função, tem a sua estrutura, propriedades, características que realizam o processo de função. Estão diretamente ligados à fisiologia do determinado órgão em questão. Então, aqui, ó, nós temos o glicocálice e, claro, nós temos um pouco de colesterol. Esse colesterol é muito importante para manter a fisiologia da célula em questão. Porque eu não falei se é um hepatócito, uma célula alveolar, renal, hepática, tudo bem? Então, cada estrutura dessa vai realizar esse processo de manter a integridade do meio intracelular e a integridade do meio extra. Por quê, professor? Porque essas proteínas aqui, elas fazem sinalizações. Elas vão permitir determinada estrutura entrar ou sair. Nós vamos ver isso depois. A entrada, como é que ocorre essa passagem do meio extra e intra? Então, uma reação extracelular tem que ter as condições das soluções que estão fora. E as reações que acontecem no meio intracelular tem que manter essas condições. Então, a importância da membrana plasmática manter essa integridade, porque dentro de uma determinada... Pergunta lá para a professora Sabrina, professora de Química, professora Sabrina, o professor Almeida. Nós temos que ter um ambiente intracelular é uma solução. E essa solução tem, sim, estruturas que realizam as comunicações extracelulares, tá bom? Minha diretora, na tela. Possui características de extrema importância para a manutenção da vida. Permeabilidade seletiva. Professor Jefferson, o que é permeabilidade seletiva? É a passagem de substâncias na membrana que não são realizadas por aqui, ó, pela proteína. Porque nós temos proteínas, pessoal, que realizam essa entrada sem gasto de energia. Mas existem estruturas que passam pela membrana, assim, a gente chama permeabilidade seletiva. Como é que é isso, professor? Para mim, minha diretora, olha aqui, meus queridos. Osmose é um exemplo. Quer ver uma coisa? Olha só. Pega, bota a mão em água e deixa um bom tempo lá na água. Ou quando tu estiver tomando banho, ou quando você lavar seu carro, ou quando você pegar e dar um banho no cavalo, no cachorro, estiver dando banho no animal, daqui a pouco a sua mão vai estar toda engelhada. Por quê? Porque o meio, aquela solução que eu estava se ensaboando, eu estava passando sabão, está muito concentrado. Se tu for tomar um banho no lago, aí tu ressurge de novo e fica lá brincando na água, daqui a pouco a tua mão está toda engelhada, porque o meio é mais concentrado. Então sai a água de dentro da célula para fora. Por isso que a nossa mão fica engelhada. Então, isso é um exemplo de permeabilidade seletiva. Tem outros, que nós vamos ver lá na frente, mais adiante. Só que temos que entender que determinadas estruturas não têm passagem livre pela célula. E aí precisamos usar as proteínas transmembranárias. Também existem outras proteínas que não vão permitir a entrada, mas elas fazem sinalizações celulares. Mas a questão, professor Jefferson, é a permeabilidade. Uma delas é essa da água, tá bom? Outra, professor, álcool. Outra, professor, oxigênio. Só que pelo meio da transpiração, mas nós temos poros para isso, tá bom? Na tela, minha diretora. Professor, falamos de membrana, falamos das propriedades, falamos das características. O que tem mais? Especializações da membrana plasmática. Vamos ver? Nós temos microvilosidade, junções celulares, interdigitações e desmossomos. Professor, glicocálice, lembra-se do glicocálice que nós falamos? Presente nas células animais,
presente em células de origem animal e muitos protistas são observados essas estruturas. É formado por uma camada frouxa de glicídios associados ao lipídio e à proteína da membrana plasmática. Função: barreira física e química do meio externo, adesão e reconhecimento celular. Então, o glicocálise ele serve para que possamos, uma forma das células reconhecer e auxiliar nos processos de adesão e comunicação. O glicocálise também, pessoal, são aquelas estruturas, né, de aglutinogênios que nós encontramos. Como a gente realiza o processo de tipagem sanguínea? Os grupos sanguíneos das pessoas são determinados por diferentes tipos de glicídio. Pelo amor de Deus, professor, a tipagem, as moléculas que estão grudadas na hemácia é uma forma de açúcar? Sim, só que tem processos hidrofílicos, hidrofóbicos, de canais iônicos que realizam o processo de sinalização celular. Então, glicocálise, um exemplo, é a estrutura glicídica formada do tipo sanguíneo A, B, AB e o O. Microvilosidades são expansões da membrana celular na forma de luvas. Aumenta a superfície de absorção celular. É uma forma. Aqui também esse desenho, tá? Mas vamos aqui. Para mim, minha diretora, microvilosidades. Pessoal, é um processo de especialização da membrana plasmática. Professor, como assim especialização da membrana plasmática? Exemplo, imagine que isso aqui é uma célula do intestino. Aqui no início, intestino liso, como intestino delgado. Quando ele é bem vascularizado, E aí essas microvilosidades diminui o espaço ocupado. Imagina, cada dedinho desse aqui é uma microvilosidade, isso aqui é uma célula. E aí, se eu estico, fica... Então, é como se eu tivesse feito umas dobrinhas, diminui o espaço, mas aumenta o potencial de absorção. Então, vai passando o nutriente que nós comemos, aí ocorre uma pré-digestão no estômago, vai virar uma papa e aquilo vai passar pelo intestino. Só que todos os nutrientes estão em solução. E aí a gente absorve. Como se estivesse passando aqui, vai absorvendo aqui, ó. Tá bom? Então, é uma especialização da membrana. Claro que isso acontece como? Controle da expressão genética, a formação dessa estrutura. São células que se especializam. A hemácia que nós vimos aqui, também a hemácia é uma estrutura de especialização. Macrófago é uma estrutura. Macrófago é uma estrutura de especialização. Junções celulares. Exemplo aqui das junções celulares, pessoal. Aqui nós temos os desmossomos, viu? Como se aqui fosse uma célula representando tecido, né, do intestino, que vai absorver os nutrientes. São especializações da membrana plasmática que construem adesão e comunicação de células vizinhas, os desmossomos. Isso auxilia muito na distribuição, no processo, se verificar se as células estão com uma concentração de solução dentro, a distribuição de nutrientes. Esses desmossomos, além de formar essa adesão, formam a comunicação entre as células, não só laterais, basolaterais, mas também as adjacentes, tá bom? Pode aumentar, minha diretora? Interdigitações, conjunto de saliências, onde vocês estão vendo aqui, ó. Conjuntos de saliências, reentrâncias na membrana das células vizinhas, que se encaixam, aumentando a superfície de contato e facilitando a troca entre elas. Como nós falamos, os desmossomos apresentam uma placa arredondada, formadas por células vizinhas de onde partem substâncias,
colantes, denominada de desmogleinas, que atravessam essas membranas e guardam, né? Auxiliam no processo de distribuição e comunicação basolateral. Nós temos essa estrutura que aumenta a adesão das células vizinhas e auxilia nesse processo de reestruturação. Claro, pessoal, quando a gente vê aqui, ó, agora é que eu lembrei, quando a gente vê não só os dermossomos como envoltório celular, membrana celular, temos estrutura. Professor, só na célula animal apresentam especializações da membrana plasmática? Animal, sim. Vegetal não tem especialização. Só que, por exemplo, quitina, né, que é envoltório celular, em animais como inseto, apresentam determinadas especializações. As especializações auxiliam no processo de conquista e de outros ambientes. Um desses animais, a parede celular, auxilia nesse processo da aquisição. Mas já em outras células, nós não observamos o processo de especialização da membrana plasmática. Exemplo, em certos casos, a parede celular também recebe substâncias que auxiliam nesse processo. Por exemplo, pessoal, durante o processo de desenvolvimento de uma determinada célula, ou um vegetal, desculpa, na falta de um componente nutricional, há deficiência. E aí nós não observamos essa dureza, essa resistência, que não é só em célula vegetal. Fungo apresenta isso, bactérias apresentam isso. Estruturas bacterianas em diferentes ambientes podem apresentar essa fragilidade no que a gente fala do envoltório celular. E voltando para a membrana, para a gente finalizar, a membrana, nós vamos falar que ela é uma estrutura mosaico, porque é formada por moléculas distintas, tá bom? Tá bom, professor. Para mim, minha diretora, meus queridos, finalizando aqui, daqui a pouco a gente volta para fazer o bate-bola jogo rápido, tá bom? Tchau, tchau.